Pedimos agora, Deus, que o Senhor nos dê graça e misericórdia, inteligência, sabedoria, um espírito aberto, o nosso coração, para a gente ouvir o ensino da palavra do Senhor, aplicar no nosso coração, nos dê crescimento espiritual nessa manhã, em nome de Jesus, que nas classes, ó Deus, a palavra do Senhor nesta manhã cause grande impacto nas nossas vidas. Queremos nos lembrar também, ó Deus, dos adolescentes que ali na Chácara Betânia estão nesta manhã também fazendo o encerramento ali das atividades do acampamento. Que o Senhor abençoe as preleções até a hora do almoço, o encerramento, né, a volta dos adolescentes, cada um para sua casa, para suas cidades, os que vão viajar, que a bênção e a graça do Senhor permaneça sobre a vida de todos eles. Então, obrigado a Deus pelo dia, pela oportunidade que temos de crescimento espiritual diante da Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Então vamos lá. Jovens, classe para novos membros, adolescentes que estão presentes vão subir lá com os jovens. A preparação aí dos novos membros podem ir lá para a sua sala e os demais vão ficar aqui dentro, né? Eu só vou convidá-los para vir mais aqui à frente, irmãos, para a gente ter uma proximidade maior aqui, né? Para a gente ficar mais junto aqui. Então, se você puder vir à frente, eu agradeço. Então vamos abrir a palavra do nosso Deus em Juízes, capítulo 13. Aos domingos pela manhã, aqui nessa classe, nós estamos estudando o livro de Juízes. Eu vou fazer a leitura do texto, os irmãos me acompanham aí. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo,
noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu à mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Muito bem. Esse é o texto que na manhã de hoje eu quero cobrir com os irmãos, estudando e tirando aqui algumas lições importantes. Bem, queridos, o tempo ia passando na história do povo de Deus naqueles dias, não é? Era um tempo difícil. Nós encontramos em Juízes 17, 6 e 21, 25, o registro de que naqueles dias cada um fazia o que achava mais reto. Não havia rei em Israel, não havia uma direção, uma orientação, não havia uma liderança formal, digamos assim. Então cada um fazia aquilo que julgava e achava que era mais reto. Uma sociedade em que cada um faz o que acha mais reto é um tanto quanto complicada de se viver. Os irmãos concordam? Imagina, eu vou fazer o que eu acho mais certo, você faz o que você acha mais certo, e assim a gente vai vivendo. Era assim que eles estavam. E por conta disso, havia uma facilidade muito grande deles se desviarem dos caminhos do Senhor. Já é do nosso conhecimento esse ciclo natural que vem acontecendo ao longo do livro dos Juízes. O povo se afasta de Deus, Deus traz juízo, normalmente através de um povo inimigo que domina sobre o povo de Israel. Eles sofrem por conta disso, eles clamam a Deus, Deus envia um libertador, Deus os livra da opressão. Eles têm um tempo de paz sobre a liderança desse líder, o juiz. Depois morre esse juiz, eles voltam a pecar contra o Senhor, se afastam, andam distante de Deus, e Deus traz de novo o juízo, e assim sucessivamente. Esse é um ciclo, isso vem acontecendo de forma rotineira na vida do povo de Deus.
E nós estamos aqui diante de um novo ciclo, onde o pecado vai se manifestar novamente na vida do povo de Deus. Então geração vai, geração vem, o povo parece não aprender. Eles pecam contra Deus, eles experimentam o juízo de Deus por conta dos seus pecados, e um povo sempre se afastando de Deus. E mais uma vez aqui Deus entrega o povo de Israel ao poder dos inimigos, e vem sobre eles aqui os filisteus. Então o tema que nós vamos abordar nesta manhã, nesse capítulo 13, é a promessa que Deus faz aqui para trazer Sansão, né? Então é a promessa e o nascimento de Sansão. E o capítulo 13 abre aqui um trecho, uma história de Sansão que é longa, né? É a história maior, mais longa de todos os juízes no livro de Juízes. Então eu dividi aqui a nossa aula em alguns pontos para a gente abordar. O primeiro deles é identificar aqui a presença do pecado, tá? Então o texto começa exatamente assim, ó: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Vejam, irmãos, que essa frase é notória na vida desse povo e é corriqueira. E de novo, né, eu já disse isso aqui outras vezes. Então é fácil para nós, no tempo em que nós vivemos, olhar lá para o Antigo Testamento, apontar o dedo para eles e dizer assim: que povo de coração duro. Eles viram tudo o que Deus fez por eles e eles tornaram a pecar contra Deus. Que povo ruim, que povo safado, que povo desorientado. É fácil para a gente olhar para o passado e dizer isso, mas é muito importante que nós façamos uma avaliação da nossa própria vida cristã. E eu volto a perguntar aqui aos irmãos para trazer à luz e à tona que nós não somos diferentes daquele povo. Permitam-me perguntar: quantas vezes você já pediu a Deus perdão pelo mesmo pecado? Hein, Edson? Quantas vezes você já pediu a Deus perdão pelo mesmo pecado? Quantas vezes você que é pai e é mãe chamou a atenção do seu filho e você já disse para o seu filho: viu, mas eu já não falei para você não fazer isso? E o que é que seu filho fala? Falou. E o que é que você disse para o seu filho ou para a sua filha? Por que você faz? Aí ele olha com a maior cara de pau e responde: não sei. É assim ou não é? Se imagina diante de Deus, de joelho diante do Senhor. Você vai confessar o pecado, e aí você pede perdão a Deus pelo pecado, e aí Deus olha para você e fala: de novo? Eu já não falei para você que isso não deve ser feito? Você não sabe que isso é errado? E você fala para Deus: sei. E aí Deus pergunta para você: por que você faz? O que é que você responde? Tiago, é assim. Quantas vezes você já pediu perdão pelo mesmo pecado, Tiago? Você não tem vergonha, não? Dona Manuela, a senhora com quase 90 anos de idade. Oi? 82. Mas quase 90, 8 anos passa rápido. Que seja, então vamos baixar esses 8. 82 anos, quantos pecados a senhora já cometeu? Repetiu em 82 anos. E aí Deus vai falar para a senhora assim: de novo? Hein, Rafael? Você está chegando agora aqui na igreja, a gente conhece pouco você. O Rafael lá que veio de São João. São João, né? Quantas vezes você já pediu perdão pelo mesmo pecado, irmão? Ei, pastor Mateus, e você? Ele está tentando disfarçar aqui, ele está gravando as coisas aqui. Quantas vezes você já pediu perdão pelo mesmo pecado, Mateus? Percebe, irmãos, que esse é um problema grave que a gente tem? Gravíssimo. Isso é natural na gente. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós nascemos assim.
Qual é o problema do povo de Israel? E esse é o grande problema que nós temos. É que ao pecar contra Deus, o povo de Israel faz o que é mal perante os olhos do Senhor e continua na prática, fazendo, não tem arrependimento. Observe, Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E o que mais impressiona a gente é que depois a gente vai ver aqui a questão da graça na sequência, é que não há arrependimento de pecados aqui. Por 40 anos eles estão fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor e não há arrependimento por parte deles. E mesmo assim Deus envia Sansão para libertá-los. Pura graça. Pura graça. Todas as vezes que nós pecarmos contra o Senhor, e com sinceridade do coração, nós nos prostrarmos diante dEle em arrependimento, o Senhor nos perdoa por causa da obra de Cristo. Isso não é liberdade para pecar contra o Senhor. Ah, vou pecar porque Deus vai me perdoar mesmo. Cuidado. Nós encontramos aqui no livro de Juízes, por várias vezes, Deus identificando os pecados do seu povo. Irmãos, há um aspecto muito importante do andar em santidade com o Senhor. Se alguém peca contra o Senhor, que se arrependa. Não gaste 40 anos para se arrepender. Andar em pecado sem arrependimento é viver como um porco espiritual. Ontem me pediram para falar lá no acampamento com os adolescentes, um grupo de aproximadamente 60 adolescentes, sobre chamado e vocação. E eu usei essa ilustração. Perguntei a eles, faça a imagem na sua mente de um porco. Fizeram? Sim. Tá bom. Agora faça a imagem na mente de um porco espiritual. Aí eles ficaram me olhando com ponto de interrogação, né? Falei, conseguiu montar aí a imagem de um porco espiritual? Um deles respondeu assim, pastor, está muito difícil. O que é um porco espiritual? Falei, eu vou explicar o que é um porco espiritual. Aquele pecador que é chamado por Deus para salvação, ele é salvo da condenação, Deus perdoa os seus pecados, traz para dentro da sua casa, lhe dá um nome, põe a santidade e a justiça de Cristo nele, limpa e perdoa todos os seus pecados, risca o escrito de dívida que era contra ele, o justifica e dá a ele a promessa da vida eterna, não pode agir como um porco que é tirado do chiqueiro, que é trazido para dentro de uma casa, que é limpo, que é dado a ele um banho, uma roupa, uma cama, uma comida decente, e se você soltar e a porta estiver aberta, ele sai correndo e volta para a lama, e para comer lavagem. Aí falei para os adolescentes, isso é o porco espiritual. É o sujeito que acha que ele foi salvo, Deus traz para dentro da casa dele, dá um nome para ele, o limpa, o purifica de todos os seus pecados, e ele tem prazer de voltar para a lama e para comer lavagem de novo. Quem passa 40 anos para se arrepender de seus pecados e não se arrepende, se encaixa dentro dessa figura. Se encaixa dentro dessa figura. Então fazer o que é mal perante o Senhor, queridos, é andar na contramão de Deus, é na direção oposta. Contramão não, né? Contramão é um fazendo assim, né? Na direção oposta. Totalmente oposta. Então Deus está para cá.
Andar em pecado significa dar as costas a Deus e andar do outro lado. E se a gente puder deixar essa cena mais impactante ainda, é colocar Deus de um lado, num extremo, para onde eu preciso caminhar, e do outro lado Satanás com todo o seu parque de diversões. Andar em pecado e ter prazer em pecar contra o Senhor é dar as costas a Deus e andar em direção a Satanás, os seus demônios, e viver com eles. Então, se alguém pecar contra o Senhor, prostre-se, confesse o seu pecado, porque em Deus há restauração. Então a presença do pecado está ali, e o povo de Deus vivendo em pecado. Deus traz juízo sobre esse povo. E a manifestação da graça de Deus começa sem arrependimento por parte do povo. Isso é impressionante aqui nesse texto. Versículo 2 diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. A mulher dele era estéril, não tinha filhos, e o anjo do Senhor aparece para ela e diz para ela: você é uma mulher estéril, você nunca teve filho, porém você vai ter um filho. Você vai fazer dessa forma, porque esse menino que vai nascer de você vai ser consagrado a Deus desde o ventre materno. E esse menino aí vai começar a livrar Israel do poder dos filisteus. Veja que interessante, não tem sinal de arrependimento, não tem volta para Deus, não tem pedido de perdão de pecados. O povo está há 40 anos debaixo do poder dos filisteus. E Deus olha para a miséria do seu povo e Deus diz assim: eu vou enviar o libertador de vocês. E vai nascer Sansão para ser o libertador. Isso é graça. Deus vai enviar um libertador. Irmãos, nunca foi por causa do povo. Sempre foi por causa de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. O centro do coração de Deus é Ele, é a sua glória, é a sua majestade. E no amor de Deus, de tornar o seu nome grande e de executar seus planos, Ele abençoa um povo que não merece ser abençoado. A gente costuma chamar a graça de favor imerecido. Mas graça é mais do que favor imerecido. Você pode fazer um favor a alguém em que você nunca conheceu, nunca viu essa pessoa, e encontra uma vez, faz um favor para essa pessoa e nunca mais você encontra essa pessoa. Mas o espírito da graça é você ser bênção na vida de alguém que te machuca, que cospe em você, que é violento contra você, que te oprime, que te detesta, que se coloca como seu inimigo, que te ofende, que te persegue. E esse é o espírito de graça, de você cobrir essa pessoa com bondade e de dar a essa pessoa o que ela não merece. É o que Deus faz comigo e com você. Deus nos abençoa não é por causa da nossa bondade, Deus nos abençoa não é por causa da nossa justiça, Deus nos abençoa não é porque nós somos pessoas boas. Deus nos abençoa porque Ele tem prazer na misericórdia de abençoar pecadores que merecem ser condenados. E Ele o faz através da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante a gente observar na história os caminhos de Deus. Vejam o que está acontecendo aqui. Com o povo de Deus nesses dias, no tempo de Sansão, Deus faz com eles o que Deus fez lá no Éden. Quando os nossos primeiros pais pecaram, qual foi a primeira atitude deles? Eles perceberam que estavam nus, eles fabricaram ali um tipo de vestimenta com folhas e eles se esconderam de Deus. Então pensa na cena. A salvação deles estava onde? Em Deus. O que é que eles fizeram? Se esconderam. De quem? De Deus. A salvação deles era Deus, eles se esconderam da salvação. O Salvador deles era Deus, eles se esconderam do Salvador. Então Deus vem em direção, Deus os chama, Deus os coloca na presença dele, e Deus anuncia para os nossos primeiros pais: eu vou enviar o descendente da mulher, e o descendente da mulher vai ser o Salvador de vocês. Vocês estão fugindo de mim, mas eu vou providenciar o Salvador para vocês. Olha que graça, isso é graça.
É a mesma coisa, eles não merecem, assim como eu e você não merecemos. Mas olha os caminhos de Deus. Deus procura uma mulher que não tinha filhos, era estéril, e manda o anjo de Deus para conversar com ela. Mas pare e pense um pouco. Uma mulher estéril. Deus chama Abraão com 75 anos de idade e diz a ele: você vai ter um filho. A esposa de Abraão era estéril, não podia gerar filhos. Mas de Abraão e Sara nasce quem? Nasce quem? Isaac. Aí Isaac se casa com quem? Com Rebeca. Rebeca era estéril, não podia gerar filhos. Só que a promessa de Deus a Abraão é que nele, na sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí vai lá, Isaac ora pela esposa, interessante isso, e ela gera filhos. Não é? De Rebeca nasce Jacó e Esaú, é isso? Certo? Na história do povo de Deus, mulheres estéreis dão à luz. Profeta Samuel, um dos maiores profetas registrados na história da Escritura. Ana, sua mãe, não podia gerar filhos. E é interessante, né, que ela ora. Eu digo isso às mulheres, já falei isso algumas vezes. Não basta só orar pelos filhos, tem que ter a atitude que Ana teve diante de Deus. Ela não orou apenas pelo filho, ela entregou para Deus o filho que ela ainda não tinha. Ela entregou para Deus o filho que ela não tinha. Uma mulher amarga, porque não tinha filhos. O eu estava ali, no centro dela, depressiva e chorona, porque não tinha filhos. O dia que ela desencanou disso, falou: eu vou entregar o filho que eu não tenho para Deus. O semblante mudou. O dia que ela colocou o foco da existência dela em Deus, porque ela entendeu, Deus a fez fecunda. E nasce quem? Samuel, o maior profeta que tem no Antigo Testamento em termos de ministério. Aí você conduz a história, vai olhando, e aí de repente você chega no Novo Testamento para uma jovenzinha chamada Maria, que nem casada era, nunca tinha tido uma relação sexual, e o Espírito de Deus faz com que essa moça conceba, e nasce dela quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja a história. Irmãos, Deus conduz a história de forma maravilhosa, impressionante, sem a gente se dar conta de como Deus, nos seus planos eternos e extraordinários, conduz a vida de todos nós. Deus é extraordinário ao conduzir toda a história. Então, por meio de um anjo, aparece ali a esposa de Manoá, e esse anjo lhe promete um filho. Você já imaginou essa cena? A mulher está lá, olha só. O versículo 3 diz assim: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse. Se você pegar o outro versículo, versículo 9. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando esta se achava sentada no campo. A primeira vez não aparece aqui aonde ela estava, mas na segunda vez diz que ela estava no campo, provavelmente trabalhando, fazendo alguma atividade ali no campo. Você que é mulher, está trabalhando lá no campo, no fundo de casa, limpando lá umas plantas, e de repente aparece um anjo, um homem. Ela não conseguiu identificar num primeiro momento quem era. E aí começa a conversar com ela. Uma mulher casada, já aparentemente com, não sabemos aqui a idade, mas enfim, não devia ser uma mulher nova. E aí esse homem começa a falar com ela, falou: olha, vai nascer de você um menino aí, então você tem que se cuidar. Esse menino vai ser consagrado, ele tem que ser nazireu desde o ventre materno, então você não vai beber comida forte, nem beber vinho, essas coisas todas. Se proteja em relação a isso, porque esse menino aí é do Senhor e ele tem uma missão, ele vai começar a livrar Israel do poder dos filisteus.
Imagina a cena. O que deve ter passado na cabeça dessa mulher? Ela corre e conta para o marido. O marido falou, mas como assim? Que homem é esse? De onde ele veio? Para onde ele foi? Ele apareceu. Não sei. Isso aí é um mensageiro de Deus. Isso aí é um homem de Deus. Isso é alguém que foi enviado por Deus. E aí ele pede a Deus, e ele vai fazer uma oração, e daqui a pouco a gente vai entrar nessa oração que ele faz. E aí Deus envia de volta o mesmo anjo de Deus para dar a mesma notícia. É a graça. Sim, a sua mulher vai ter um filho. Sim, é isso mesmo. Tudo que ela já relatou para você é isso mesmo. Ela vai se guardar, vai se proteger, né? Um menino vai ser nazireu desde o ventre materno, e ele vai livrar Israel do poder dos filisteus. É isso mesmo. Ele conta a mesma história para o marido. Ele precisou relatar duas vezes, primeiro para a esposa e depois para o marido. Tá? E o povo estava em pecado, afastado de Deus, longe de Deus, andando no lamaçal do pecado. E Deus estava acompanhando tudo isso. E ao completar ali o período de 40 anos, Deus envia o anjo dele para anunciar que ia nascer um menino, para ser instrumento de Deus para a libertação do povo daquela opressão. Nunca foi por causa do povo. Sempre foi por causa do próprio Deus, sua graça e sua misericórdia. E aí então, o Manoá faz uma oração, e ele tem a sua oração atendida. É interessante o registro. O versículo 8 diz que Manoá orou ao Senhor. E o versículo 9 diz que Deus ouviu a oração de Manoá. Ele orou a Deus. Ele foi sincero a Deus. Ele falou, Senhor, nós recebemos uma notícia aqui impactante. Algo extraordinário vai acontecer. A mulher nunca teve filhos. E agora ela recebeu um mensageiro dizendo que ela vai ter filho. E tem aqui uma missão para ele. Algo extraordinário. Porque o mensageiro diz que tem que ter um tipo de comportamento. Manda esse mensageiro de novo para esclarecer melhor, para mostrar melhor o que precisa ser feito, como é que vai ser isso. Qual a missão desse menino? Manda, Senhor, me ajuda aqui. E aí Deus ouve a oração dele e envia de novo o anjo de Deus. O anjo de Deus vai lá, né? E o que é interessante aqui, irmãos, é a pergunta que Manoá faz ao anjo de Deus. Isso aqui é um ponto importante no texto. Ele pergunta ao homem de Deus, né? Quando se cumprirem as tuas palavras, a gente gostaria de te honrar, de dar a você uma recompensa, né? de reconhecimento. Qual é o teu nome? Como é que a gente pode te achar depois? E aí a resposta do anjo do Senhor, no versículo 18, é a seguinte: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? O texto segue dizendo que ele vai preparar uma refeição, e o anjo do Senhor diz, olha, se você quiser, você pode oferecer ao Senhor. Eu não vou comer a refeição, mas ofereça ao Senhor. E ele oferece ao Senhor, e diz o texto que aquela oferenda foi queimada e a fumaça subiu, e o anjo do Senhor subiu junto. E aí o texto diz, o versículo 20, que eles caíram com o rosto em terra. Eles caíram com o rosto em terra. Essa expressão de cair com o rosto em terra se assemelha à experiência que outros servos de Deus tiveram na presença de Deus. Por exemplo, Daniel tem uma visão de Deus próxima dele e ele cai. Isaías sente um peso gigante por causa da presença de Deus. Paulo, quando se encontra com Jesus no caminho de Damasco, literalmente
ele cai com o rosto em terra. Vislumbrar uma proximidade, uma manifestação física, digamos assim, visível, de uma presença de Deus mais intensa, põe qualquer pessoa no chão. Não é possível resistir. Moisés pediu a Deus: mostra a sua glória, Senhor. E Deus fala para ele: eu não posso, você não suportaria. Não tem como. Quando o templo no Antigo Testamento foi inaugurado, uma fumaça tomou conta do interior. E diz o texto que ninguém podia ficar ali, por causa da manifestação da presença de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção para esse texto, quando o Manoá pergunta pelo nome. Nós sabemos que no Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento, o nome carregava o significado da essência de um ser, de uma pessoa. E a tradução do versículo 18, se a gente for ler em outras versões, fica mais claro. Por exemplo, uma Bíblia chamada Bíblia Viva traduz esse texto da seguinte forma: nem sequer pergunte pelo meu nome. Foi a resposta dele, replicou o anjo. Pois é maravilhoso, o meu nome é maravilhoso, essa é a ideia. Uma outra versão, na King James atualizada, traduz assim: o anjo do Senhor lhe respondeu: meu nome é inefável, maravilhoso. Evidentemente, a essência, o significado aqui, irmãos, é mais importante do que a própria enunciação da palavra ou do nome em si. A essência desse que é o anjo de Deus, que se auto-identifica como maravilhoso. Quem é chamado de maravilhoso? E o seu nome será, Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Então, por tudo isso, a probabilidade maior é que aqui, quem apareceu para Manoá foi o próprio Cristo pré-encarnado. Ele se parece com um anjo do Senhor. Qual é o aspecto de um anjo do Senhor? É um ser que assume uma forma humana, o Cristo pré-encarnado, o mesmo que aparece lá, junto com os amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente, em que se olha para dentro da fornalha e diz: nós jogamos 3 e tem 4, e o quarto se assemelha com um dos filhos dos deuses. Não é estranho você admitir isso, por quê? Porque Jesus Cristo é o mediador de Deus. Deus faz todas as coisas por meio e por intermédio de Jesus Cristo. Quando um anjo do Senhor aparece nas Escrituras e ele recusa ser adorado, ele não é Jesus Cristo. Ele é um anjo do Senhor que recusa adoração. Mas quando um anjo do Senhor aparece e ele aceita ser adorado, ele é o próprio Deus, numa manifestação visível, física, pré-encarnado. E parece que é exatamente o caso aqui. Quando Deus ouve uma oração de seus servos, Ele mesmo responde às orações. Se nós soubéssemos, irmãos, o quanto a oração verdadeiramente pode, por sua eficácia, na súplica do justo, nós buscaríamos mais a Deus em oração. E deixe-me abrir um parênteses aqui. Sexta-feira nós temos uma vigília de oração. É um tempo importante. Terça-feira passada nós tínhamos 13 pessoas na reunião de oração.
Então eu queria lançar um desafio aqui para os irmãos. O último EDL nós tratamos de avivamento espiritual. Se a gente deseja um avivamento espiritual, a gente precisa buscar a Deus. Fecho parênteses e vamos seguir. Ok? Uma oração atendida diretamente no trono de Deus. É Deus que vem para abençoar o seu povo. E aí, por fim, vem o nascimento de Sansão. O nome Sansão significa luz do sol, ou como o sol, radiosos, uma luz que brilha. E tem tudo a ver, né? Você tem um povo andando em pecado e precisava de luz. Quem vem? Sansão. O nome dele significa luz do sol. Você tem um povo debaixo de uma opressão, precisa de libertação. Quem vem? Sansão. O que é que o nome dele significa? Luz. Temos uma luz. Está tudo escuro. Temos uma luz agora. Sansão é a nossa esperança humana, digamos assim, naquele tempo. E obviamente o exercício, a função, o desempenho da tarefa de Sansão vai apontar para Cristo, sem nenhuma sombra de dúvidas. Até porque nós lemos no Novo Testamento Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então Sansão pode ser considerado como uma espécie de luz ou um brilho? Pode, mas ele aponta para a luz perfeita, total, completa, absoluta, que é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Então esse menino ia ser abençoado desde o ventre materno, preparado desde o ventre materno, para se tornar nas mãos de Deus instrumento de libertação de um povo que estava debaixo da opressão dos filisteus. E aí o texto diz isso: a mulher deu à luz um filho, o nome foi Sansão, o menino cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito de Deus estava sobre ele. Então você tem aqui desenhado toda a estrutura de Deus através de um período de 9 meses, digamos assim, para trazer um menino, para dar a esse menino a condição dele crescer e iniciar o seu ministério para libertar Israel do poder dos filisteus. Então ali cerca de 9 meses para o menino nascer, mais um período de tempo o menino crescer, chegar à adolescência, à juventude e iniciar o seu ministério. Tá? Então assim, Deus tem seus planos, Deus não tem pressa para fazer as coisas, e Deus normalmente utiliza de pessoas para o cumprimento dos seus propósitos. Então é interessante, eu li uma certa ocasião num livro de John Drescher sobre a importância do trabalho que se faz com crianças e o cuidado que os pais precisam ter com seus filhos, é que quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele não faz algo catastrófico, extraordinário. Ele envia bebês. Ele envia bebês. Interessante isso. Um povo de Israel debaixo da escravidão do Egito, cerca de 400 anos, para libertar Israel, o que é que Deus fez? Envia Moisés, um bebê. Um povo que estava sem direção nenhuma, sem orientação nenhuma, precisava de um profeta grande para conduzir o povo nos caminhos do Senhor. O que é que ele fez? Ele enviou Samuel, um bebê. O povo debaixo de uma opressão por 40 anos dos filisteus, o que é que Deus faz? Envia um bebê chamado Sansão. Um povo abandonando a Deus, andando de forma contrária a Deus, Deus chama Jeremias e diz a Jeremias: desde o ventre eu te consagrei e te chamei e te formei para ser meu profeta às nações. Um bebê. Os pecadores todos condenados ao inferno, sem nenhuma possibilidade de salvação, todos condenados. O que é que Deus faz? Ele envia um bebê, o seu próprio filho, para se tornar o Salvador. É impressionante ver Deus governando todas as coisas e administrando todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. E você, meu irmão e minha irmã, nasceu não por acidente, mas porque Deus tem um plano e um propósito na sua vida. O propósito maior é que você se pareça com Cristo.
E Ele vai trabalhar na sua vida para você se parecer com Cristo. Primeiro, Ele precisa salvar você da condenação eterna. Então é em Cristo. E depois de você salvo em Cristo, Deus vai trabalhar em você, cortar aí suas arestas, tirar os espinhos, né? E arredondar você para que você se pareça com Cristo, até o dia da glória, e que aí você vai ser a imagem perfeita em glória do próprio Cristo glorificado. Amém, queridos? Você poderia dizer assim para Deus: Senhor, eis-me aqui, trabalhe na minha vida do jeito que o Senhor quiser, para eu me tornar mais parecido com Cristo. Você precisa ter coragem para dizer isso, se verdadeiramente você é sério com Deus. Se você não é sério com Deus, aí você precisa rever seu chamado para a salvação. Tá? Bem, irmãos, então, à luz de tudo isso, alguns pontos aqui de reflexão para a gente. Bom, esses foram os pontos, né? A presença do pecado, a manifestação da graça, uma oração atendida e o nascimento de Sansão por fim. Então, primeiro, que grande contraste entre o pecado e a graça de Deus. O pecado gera destruição, a graça de Deus produz restauração. É um contraste, irmãos, que não tem como você comparar. E um gera destruição. O pecado nos afasta de Deus e traz juízo e condenação. A graça de Deus produz restauração. A graça de Deus faz o contrário. Nunca, em hipótese alguma, alguém vai se tornar melhor se enveredando pelo caminho do pecado. Nunca, em hipótese alguma, alguém vai construir alguma coisa benéfica dedicando a sua vida ao pecado. Nunca, em hipótese alguma. E esse é o contraste. Uma vida de pecado conduz e gera destruição. A graça de Deus gera restauração, nos traz de volta para Ele. Diante desse contraste, fazendo uma avaliação, dois grandes sentimentos, não é? Devem estar presentes na vida de um crente em Jesus Cristo, diante do pecado e da graça de Deus, que também é um grande contraste. Então, por um lado, o pecado precisa necessariamente gerar na vida, no coração de alguém que é do Senhor, uma grande tristeza por causa do pecado, um sofrimento. Precisa, alguém que peca contra o Senhor e que é do Senhor, é filho do Senhor, precisa necessariamente ter uma grande tristeza e sofrer com isso, enquanto o seu pecado não é confessado. Esse é um sentimento. O outro sentimento é você encontrar-se com Deus pela graça e perceber que em Cristo você é perdoado. E esse é um sentimento de alívio, é um sentimento leve, é um sentimento de profunda satisfação nele, no Senhor. Eu não preciso carregar o fardo do meu pecado, que vai gerar sofrimento e tristeza. Eu disse isso aqui outro dia, acho que foi na semana passada. A nossa tendência é esconder o nosso pecado embaixo do tapete. A gente pisa no tapete e o que está embaixo a gente não vê. Põe embaixo do tapete e pisa no tapete, esconde o pecado. Então Cristo foi para a cruz. Cristo diz assim: põe o seu pecado em mim, eu sou o tapete, pode pisar em mim, pode trazer o pecado para mim que eu resolvo. Pecado guardado, não confessado, gera tristeza e sofrimento. Pecado que é levado à cruz de Cristo gera alívio, perdão, alegria e satisfação no Senhor. Não tem sentido alguém dizer que é filho de Deus, andar em pecado, guardar pecado e sofrer por conta disso. Porque Cristo na cruz já resolveu. Eu vou a Cristo, eu me prostro diante dele, eu me humilho diante dele, eu confesso o meu pecado e eu levanto dali perdoado, satisfeito, alegre, preenchido por Deus e declarado por Deus: filhos, teus pecados estão perdoados. O povo de Israel gastou 40 anos pecando contra o Senhor. 40 anos. Eu quero acreditar que não tem ninguém entre nós aqui com 10, 20, 30, 40 ou 50 anos carregando pecado sem ter sido confessado. Em nome de Jesus.
Por fim, Jesus veio nos libertar do domínio das trevas, queridos, e nos transformar em servos de Deus. Essa é a razão pela qual nós devemos viver como verdadeiros servos de Deus, dedicando-nos ao Senhor e evitando totalmente o pecado. Sansão foi enviado por Deus para libertar Israel da opressão dos filisteus. Jesus foi enviado por Deus para nos libertar da opressão do pecado, do inferno e das trevas. O povo de Deus liberto devia se voltar para Deus, amar ao Senhor, dedicar sua vida ao Senhor. Se eu fui liberto da condenação, da perdição eterna, se eu fui liberto do poder das trevas, do império das trevas, e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, lavado, purificado, santificado, eu preciso dedicar minha vida ao Senhor. Preciso dedicar minha vida ao Senhor. Preciso santificar minha vida para o Senhor. Cristo já fez isso por mim. Isso é o que se espera de alguém que diz que foi lavado no sangue do Cordeiro e salvo da condenação eterna. Amém, queridos? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa que não ficou clara aqui? Eu tenho aqui alguns minutinhos. Pois não, Rafael? Vou falar. Leva o microfone para ele lá, ô Misael, por favor. Liga o microfone aí e leva para ele lá, senão não consigo escutar de jeito nenhum. Eu tenho um complemento, uma pergunta para ser feita. O complemento é que quando você fala sobre o nome, que é... Por que você pergunta meu nome? Porque meu nome é maravilhoso. Tem uma tradução muito singular na Bíblia anglicana. Você pega a nova versão internacional, na versão anglicana, que fala que essa mesma tradução é colocada como: por que você pergunta pelo meu nome, que ele é além do entendimento. Ok. É muito interessante porque eu vi só essa expressão nesta versão, eu não vi em outras versões, mesmo que seja em inglês, outras, que vai mais ou menos na linha nossa, no português, mas eu achei interessante ele falar assim, que vai além do entendimento. Como é dito, né, lá no Êxodo, quando ele se apresenta, ele fala, eu sou. Uhum. Então está além do entendimento, a gente não consegue entender o que é. E sobre a minha pergunta, eu queria entender um pouco... Viu, Rafael? A King James usa a expressão inefável. Inefável. Ele usa essa expressão. Meu nome é inefável, ponto, maravilhoso. Aí põe uma exclamação. Interessante. E sobre a pergunta, eu queria entender um pouco melhor sobre a importância de ser nazireu, o voto do nazireu. Eu acho que ele é descrito em números, a questão do voto do nazinerado, mas na Bíblia ele é pontual, algumas pessoas que fizeram o voto e tiveram alguma relevância dentro da Escritura. Então a gente tem o Sansão, tem o próprio Samuel que o senhor citou, eu não me recordo de mais nenhum, mas eu queria entender um pouco melhor qual que era a importância do nazireado naquele contexto. Uhum. A ideia do nazireu era dele ser consagrado especificamente para uma missão. Então assim, a pessoa podia sozinha se considerar nazireu, mas a pessoa podia, como no caso aqui, um filho ser consagrado como nazireu. Ele tem uma missão definida, específica, e ao se consagrar, ele vai viver de modo tal, e nada, uma coisa imunda, por exemplo, que alguém podia tocar, ele precisava de um ritual de tempo, de dias, para poder se livrar daquela impureza. O nazireu não tocaria em absolutamente nada imundo, ele não deveria fazer isso. Em nenhum tipo de objeto, de situação que o colocasse na função, na condição de ter quebrado aquela consagração. Então assim, específico, você vai se dedicar especificamente a uma missão. E no caso aqui, a missão de Sansão seria ser instrumento de Deus para começar a libertar Israel do poder
dos filisteus. E, evidentemente, o começar era também da sequência, né? Então, o nazireado tinha essa função específica. Olha, é algo específico. De certa forma, digamos assim, não sei se eu posso dizer isso, pastor Mateus me ajude aí, o fato de um ministro, por exemplo, ele se consagrar integralmente, você acha que dá para incluir? Mais ou menos, talvez, em parte, né? A ideia da consagração, né? A ideia da consagração está junto. É uma missão que ele recebe, ele é específico, ele vai cumprir aquela missão, custe o que custar, a vida dele vai ser para cumprir aquela missão. Então, assim, qual é a missão de Sansão? Ser o libertador de Israel do poder da influência ali dos filisteus. Então, essa é a missão, tá? Então você vai cumprir isso, você vai viver para isso, você não vai desviar o seu foco, você não vai fazer outra coisa. A sua missão é essa, você vai viver para isso, com esse propósito, de forma exclusiva, de forma absolutamente exclusiva. Essa é a ideia do nazireu, se consagrar para alguma coisa de forma específica. A gente vê que Sansão acabou se perdendo um pouquinho ali, né? Na história depois a gente vai ver que ele não deveria encostar em nenhum tipo de animal morto, nada morto, ele encosta, né? Ele se envolve lá com mulher que ele não devia, né? Tem ali o que foi, Tiago? Oi? Achou engraçado. Então ele acaba se perdendo um pouco, né? Ele brinca, né, com alguns aspectos. A gente vai olhar isso aí, tá? Mas a ideia do nazireado é essa, é uma função e ele não vai fazer outra coisa a não ser cumprir a missão. Não? Beleza, irmãos? Alguma outra questão aí, não? Tudo certo, Rafael? Tá? Pois não. Fala no microfone, que não consigo ouvir aqui, fica ruim. Mas a gente vai voltar a falar sobre a questão do nazireu mais para frente, porque vai encontrar alguns aspectos ali que vai mexer com isso, tá? Com relação a gente, durante muitos anos da nossa vida, às vezes cometer o mesmo pecado, eu gostaria de citar uma coisa que meu pai me falava, né? Quando eu era solteira, jovem, né? Ele sempre dizia que nós deveríamos encarar o pecado como a luta contra o pecado como um tiro ao alvo, né? Que a gente lança flecha, mas não acerta, né? Mas que a gente nunca deve desistir, que a gente deve sempre atacar aquele pecado até que a gente consiga vencê-lo, né? Porque às vezes a gente fica um pouco, talvez, não sei, eu penso muito que as pessoas têm dúvidas a respeito disso. Que, então eu fico a minha vida inteira cometendo às vezes o mesmo pecado e tudo bem, né? Então eu peco e me arrependo, peco e me arrependo, peco e me arrependo, peco e me arrependo. Sim, eu peco e me arrependo e assim, o meu arrependimento tem que ser sincero, de todo o meu coração, mas eu também tenho que focar naquilo e saber que eu preciso trabalhar, pedir forças para o Senhor para vencer aquela luta que eu tenho dentro de mim, né? Que eu sempre estou voltando a cometer o mesmo pecado para que eu possa acertar o alvo. Sim, sim. É isso. É isso mesmo. Tem uma cena do Capitão América em que ele está numa briga lá e ele apanha, ele cai, ele levanta, ele apanha, ele cai, ele levanta. E aí tem uma hora que ele fala assim: eu posso fazer isso quantas vezes forem necessárias. É mais ou menos isso. Alguém lembra dessa cena? Olha lá, Roberta. Eu posso fazer isso todas as vezes. É isso, né, Roberto? Eu posso fazer isso todas as vezes. Ou seja, tomar uma pancada, cair e levantar. Tomar uma pancada, cair e levantar. Qual é o ponto ali do Capitão América? Uma pancada nunca vai me matar, nunca vai me destruir. Quem não tem Cristo
já está destruído, já está derrotado, já está condenado. Quem tem Cristo, o pecado pode causar nele algum ferimento, mas em Cristo, todas as vezes ele vai se levantar e ele vai estar pronto de novo para lutar contra. Essa é a figura que o apóstolo Paulo descreve em Efésios capítulo 6. Revestivos de toda a armadura de Deus. Todas as peças da armadura, todas, sem nenhuma exceção, de alguma forma aponta para algum aspecto da pessoa de Cristo. Qual é a ideia? Eu me revisto de Cristo e eu estou pronto para a batalha. Eu posso tomar um golpe violentíssimo e de repente me derrubar? Pode. O pecado pode fazer isso comigo? Pode. Mas eu estou revestido de Cristo. Se eu estou revestido de Cristo, o que é que eu faço? Eu me levanto e estou pronto de novo. O pecado nunca vai me destruir, porque Cristo já o destruiu na cruz em meu lugar. Então eu sempre devo olhar para Ele, o autor e consumador da minha fé, me voltar para Ele, me arrepender e me posicionar novamente. Satanás vai se cansar de tanto bater nos crentes. E por fim ele vai perceber que ele perdeu. E toda a iniciativa e tentativa dele vai ser frustrada, porque o representante dos crentes diante de Deus é Jesus Cristo, o vencedor. E todos em Cristo são vencedores, são revestidos de Cristo. E o dia que nós chegarmos na glória, nós seremos a imagem perfeita em glória de Cristo. E aí eu fico tentando imaginar a cara de Satanás, tentando derrubar todos os crentes, e todos eles postados diante de Deus, a imagem perfeita em glória do Salvador deles, que é Cristo. E Satanás vai olhar para eles e vai dizer assim: foi tudo em vão, meu esforço foi perdido e eu estou condenado. Então, irmão, se você por acaso pecar de novo e pedir perdão pelo mesmo pecado, lembre-se disso, com sinceridade e arrependimento genuíno, volte-se para o Senhor, ponha-se de pé e continue a caminhada. Olha para o autor e consumador da fé, veja a linha de chegada, está ali, está perto, e o Senhor junto, dizendo: falta só um pouco, filho, pode vir, estou te esperando, estou te aguardando, se preciso for, eu estou aqui. O ideal é que não pequemos. Se alguém todavia pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá bom, queridos? Eu acho que isso é fundamental. Eu estou revestido de Cristo. Eu preciso de Jesus. Eu dependo de Cristo. Não sou eu que sou o bom. Ele é quem fez por mim. Então nele eu me firmo. Tá? Tudo bem, irmãos? Mais alguma questão aí, não? Certo, Adelino? Assustou, hein? Tem que estar de prontidão. Vamos orar, queridos? Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, como o Senhor teve misericórdia do teu povo naqueles dias. 40 anos andando longe e distante do Senhor, sob a opressão dos filisteus. Não permita, Deus, que nenhum de nós venha aqui ficar um dia, com algum pecado guardado e não confessado em nosso coração. Não permita, Deus, que venhamos a nos desviar dos teus santos e benditos caminhos. E se por um acidente isso acontecer, ajuda-nos, ó Deus, a olhar para Cristo, a vislumbrar a glória de Cristo, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, o seu sacrifício, a nos recompor em confissão, em arrependimento, uma volta para Ti, e a nos posicionar novamente no nosso lugar de combate, na nossa caminhada rumo à cidade celestial. Ó Deus, em nome de Jesus,
nos abençoa. Se há entre nós aqui, Senhor, pessoas que estão vivendo uma vida cristã distante do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, restaura. E ajuda-nos, ó Deus, para que tenhamos essa perspectiva de vida, de uma consagração total ao Senhor. Se o nazireu tinha essa perspectiva de se dedicar ao Senhor, de cumprir com a missão que o Senhor tinha dado a ele, que ele se propõe a fazer isso, assim, ó Deus, seja na nossa vida. A missão que temos, o objetivo que temos, é viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Então ajuda-nos, ó Deus, a jamais nos desviar desse objetivo. O Senhor tem prazer em nos abençoar e nos tornar a imagem do seu Filho. Então ajuda-nos, ó Deus, para que tenhamos prazer nisso, de ser a imagem do nosso Senhor e o nosso Salvador, aqui e agora. Lá na glória nós seremos, temos certeza disso por causa da obra de Cristo que o Senhor já fez. Mas aqui e agora, que almejemos isso, que seja um anseio profundo do nosso coração e da nossa alma. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém.